Hoje é terça-feira, dia 11 de fevereiro de 2025. E ontem foi dia de calma urgente. Eu adoro esse programa. Sou fã da equipe toda. Mas tem questões ali que... Boa tarde, boa noite a todos vocês. Estamos começando mais um Calma Urgente. Hoje, segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025. Vou chamar, sem mais delongas, meus parceiros de bancada. Ninguém menos do que Bruno Torturra. Pois vocês sabem a situação do canal, né? Eu tava com 4 strikes por direitos autorais. Consegui negociar a derrubada de 2. Então agora eu tô com 2 strikes. Ou seja, qualquer strike novo e o canal já era. Por isso que... Calma, Toguinho. Já vamos passear. Por isso que eu tô tomando todo o cuidado do mundo com a coisa dos direitos autorais. E eu não baixo mais os vídeos para ir reagindo como eu costumava fazer. Então, o que eu tô fazendo aqui, ó, uma imagem, ó. Boa noite a todos vocês. Estamos começando mais um Calma Urgente. Hoje, segunda-feira. Não que o pessoal do Calma Urgente fosse me dar um strike, porque eles são ótimos. Mas, Ninguém menos do que gato escaldado tem medo de água fria. Fino. Tudo bem com vocês? Gregório, Tudo bem, pessoal? Bruno, Alessandra. Tudo bem? Então vai ser um novo tipo de react aqui, filmando tela do celular. Por que eu preciso trabalhar assim? Porque aquele react tradicional de sentar na frente do computador não serve pra mim. Olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Um bugio, tem um bugio aqui em casa, ele tá quase gritando, ó. Ele tá preparando o início do grito. A macacada aqui. E os cachorros precisam sair. E eu não posso ficar sentado na frente do computador porque eu vou trabalhando no vídeo e trabalhando no meu projeto de arborização da beira do rio Xingu ao mesmo tempo. E não tem como ser diferente. Começou o bugio, ó. Ó, ele tá ali, ó. Ó, o bugio, Guariba, Capelão. Vamos falar do norte, o norte do sul global. Eu adorei esse título. Quem deu foi Bruno Torturra. O norte do sul global, né? País, de algumas contendas e de algumas... O norte no sentido de a direção, né? Mas também de norte, porque eles falam de coisas da região norte. Mas de alguma maneira o norte do país vai ser o centro dessa discussão de hoje. E como eu tô no norte do país, eu tô numa posição para fazer alguns comentários. Vou começar falando de uma crise que ocorreu nos últimos meses na educação. Estão ouvindo? Que é uma crise aqui em casa, na educação. Uma crise de educação. Maravilha. Das minhas filhas aqui em casa. As filhas dele não têm crise de educação nenhuma, são maravilhosas todas. Mas vamos ao que interessa. Tem algumas questões que precisam ser comentadas e eu vou fazendo isso usando esse método. Primeira coisa, a nossa matriz energética, Alessandra, não é limpa. Não é limpa. Ela ser baseada em energia hidrelétrica não significa que ela é limpa, né? Bruno Torturra fez um excelente trabalho sobre Belo Monte e as hidrelétricas da Amazônia não são limpas, não apenas do ponto de vista dos impactos socioambientais, não, mas do ponto de vista estrito do aquecimento global, porque o colapso da floresta amazônica que a gente está observando, acelerado, decorre grandemente da construção de hidrelétricas como a hidrelétrica de Belo Monte. Então, não é limpa a nossa matriz. Sabe por que ela é limpa? Porque os desmatamentos que estão acontecendo na bacia do Xingu não entram na conta de Belo Monte. Quando vai botar os números no papel, o desmatamento é jogado na culpa do
do povo, do MST, do fazendeiro bandido, mas não de Belo Monte, que foi o impulsionador desses desmatamentos desde uma década ou mais antes de ser construída. Então, hidrelétricas não são energia limpa. Não dá para falar em transição energética pensando em termos de hidrelétricas. Tá? Esse é o maior problema do calma urgente que eu vi ontem. E tem a coisa da designação de terras, né? Essa campanha também tem aspectos perigosos, mas a gente vai discutir isso com mais cuidado daqui a pouco. A gente vai começar falando sobre uma crise na educação. Gregório vai falar da questão da educação aqui no Pará. Secretário chama Rocieli, secretário, já foi secretário do Temer, já foi secretário do Dória, foi secretário, assim, de várias A luz tá figuras, péssima, eu vou ter que voltar para casa. Amigos do Reflete. de educação. E o Rocieli agora foi pro Pará. E no Pará ele protagonizou uma crise tentando passar uma reforma, aliás, passando uma reforma que desagradou muito não só aos indígenas, sobretudo aos indígenas, mas também aos professores da rede estadual que se uniram. Tá, breve correção, breve complemento, né? Teve também os quilombolas, né, muito envolvidos nessa luta, e os ribeirinhos. A gente tende a esquecê-los, por isso é importante destacar indígenas, quilombolas e ribeirinhos. É aliado do PT e é o protagonista em algum lugar. Gregório está falando do Helder Barbalho. Então por isso a gente vai começar falando dessa crise para depois, nesse programa de hoje, falar da COP30, que apesar de acontecer só em novembro, já começou. Já começou, né? Então esse corte é importante porque mostra que o Gregório leu o texto da Suma Uma, que é justamente o título do texto da Suma Uma. A COP30 já começou. Começou agora. Começou com esse protesto dos povos indígenas. Do governo federal nisso, porque pelo que eu entendi lendo sobre o assunto, o Lula e a Sônia Guajajara, ao invés de comprar a briga dos indígenas, meio que tentaram, no primeiro momento pelo menos, fazer o contrário. O Lula se escondeu, a Sônia tentou, ela não meio que tentou não. A favor do governo estadual. Sônia Guajajara saiu como a grande traíra do movimento indígena. Ó, caminhão de gado aqui. É difícil gravar vídeo quando tá passando caminhão de gado aqui na frente de casa. Do Helder Barbalho quanto do governo federal, né, especificamente da Sônia, foi uma resposta, como você falou, muito ruim, mas que buscou a resposta clássica de governos negociando com o movimento social, né? Buscou, sobretudo, dividir esse movimento. Então, pois é, aqui a minha observação é a seguinte. Você vê que a Alessandra se refere a Sônia Guajajara como a Sônia, né? E eu acho que existe ainda uma certa tolerância com essa mulher. Você entende? Não, tudo bem, eventualmente pode chamar o Helder Barbalho, mesmo sendo inimigo de Helder, mas a Sônia é uma intimidade que é preocupante, porque Sônia Guajajara foi a grande derrotada desse movimento e é muito difícil apontar isso, porque os indígenas falam, ela é parente, eu não gosto de detonar a parente, nas redes, né? E por outro lado, os brancos, eles falam, olha, eu não vou me meter, ela é indígena, que bom que tem alguém indígena no Ministério dos Povos Indígenas, e evita criticá-la, mas ela foi péssima, ela foi absolutamente péssima. Eu acho que chamar a Sônia Guajajara de a Sônia equivale, sabe quando você fala o Jair, o Jair isso, o Jair aquilo? Ninguém da esquerda chama o Bolsonaro de Jair, né? Essa é a sensação que eu tenho em relação a Sônia Guajajara. Outra questão é que, diferentemente da Sônia Guajajara, a Alessandra Munduruku foi a grande vitoriosa dessa luta, né? E ela não foi nem citada, né? Não sei se o pessoal não está por dentro da importância dela, mas fica a dica, foca na Alessandra Munduruku, é a grande liderança indígena do momento, porque Raoni já está um pouco cansado, né? E quem está despontando é Alessandra Munduruku. Você vai lembrar que o Helder, antes de ceder, ele tentou fazer vídeos com o rosto pintado, se passando por indígena, fazendo dancinhas. Ele tentou estratégias mais surreais, você pode imaginar.
Tá, o que eu preciso comentar aqui? O rosto pintado, se passando por indígena, eu não perco uma oportunidade de ter o meu rosto pintado, né? Mas eu não tô me passando por indígena. Inclusive quem pintou o Helder Barbalho, foram os próprios Kayapó, né? Por quê? Porque ele conseguiu trazer para o seu lado vários grupos indígenas. Aquele velho truque de jogar índio contra índio, né? E aí os Kayapó pintaram ele com urucum, o que não tem nada demais. O problema é usar da estratégia de jogar índio contra índio, que é a mesma estratégia que os portugueses, os colonizadores europeus usaram desde sempre aqui na América. O Helder, ele é preocupado com o meio ambiente, mas... Opa, não é. Não está preocupado com o excesso de ácido hialurônico, não. Não está preocupado. Eu não sei se o Gregório falou isso sem querer, porque ele estava focado no ácido hialurônico, e que se eu fosse falar em ácido hialurônico, eu teria que me concentrar muito antes para lembrar esse nome. Mas quando ele fala que o Helder é preocupado com o meio ambiente... O Helder, ele é preocupado com o meio ambiente, mas... Não é, né? Não é. O Pará queimou loucamente ano passado. Eu preciso enfatizar isso, né? Eu acho que foi um escorregão. Podia até tirar na edição do podcast. Mas essa conversa rola, né? Carlos Nobre já deu entrevista recente falando que Helder mostrou uma linda redução no desmatamento. Não é verdade. O desmatamento estava a toda ano passado aqui e o problema é que esse programa de hoje, que fala sobre a COP, detona o Helder Barbalho, mas não fala das queimadas no Pará e não fala que o Helder está péssimo com relação à preservação da floresta. Ele criou o dia do garimpeiro e tal. Então, tem essa questão inicial em que o Helder Barbalho é criticado pelo ataque à educação e depois eles migram para uma parte sobre COP que é relativamente otimista, né? Eles veem o resumo feito por eles mesmos é que a COP é um... Opa, tudo bom? É um copo meio cheio, meio vazio. Lembra numa briga que ele teve com o indígena e Sarney falou assim, não compre briga com o indígena. Ele usou até Pois é verdade. E isso ajuda a explicar o papel da Sônia Guajajara, né? Porque se for um indígena comprando briga com o resto dos indígenas, fica mais fácil. Olha aqui um pouco do trabalho que eu estou fazendo. Olha, eu estou arrancando esse capim aqui, olha. Aqui a beira do lago da hidrelétrica de Belo Monte, né? A rua que leva ao meu bairro. Eu estou plantando essas flores e arrancando capim enquanto escuto o Calma Urgente. Mas diga, vamos agora voltando à COP. Vaca fria, vai ter COP. Aliás, tinha que ter esse slogan. Vai ter COP? Não vai ter COP. Vai ter COP, claro. E é a COP 30. Eu queria que a Alessandra me dissesse o que você está sabendo da COP, quais são os preparativos. Depois eu vou pro Bruno também, que tem coisas quentes aí. A COP vai ser no Pará, claro, em Belém, por causa de Helder. Eu vou, hein? Vocês deviam ir também. E é uma COP preocupante, não é? Porque as últimas eu tenho a impressão de que foram bem frustrantes. Todas foram. Inclusive porque eram em países grandes produtores de petróleo, ou seja, um negócio estranhíssimo fazer uma COP num país que vive só de extrair petróleo. Então parece que ela estava mais preocupada aí. Essa COP também vai ser num país que é um grande produtor de petróleo. Tem toda a razão. Que ambiciona ser maior. Esse é o problema. Perfeito. Então essa é a minha primeira pergunta para você. Alessandra, essa COP tem como objetivo transformar o Brasil num dos principais exportadores de petróleo, é isso mesmo? Não, esse não é o objetivo da COP. Não, nem um pouco. Presta atenção, pessoal. Fiz essa piada, mas assim, só pra gente não esquecer que o Brasil também tem interesse na produção de petróleo e na indústria de combustíveis fósseis de forma geral. Então tamo junto nessa. Claro que fazer uma COP no Brasil é muito diferente de fazer uma COP em alguns desses outros países onde a COP foi recentemente. Porque o Brasil, apesar disso, ainda é um país com uma matriz energética bastante razoável e que poderia estar... O Brasil é um país com a matriz energética bastante razoável. Alessandra, eu estou aqui na frente do lago da hidrelétrica de Belo Monte e é esse tipo de obra que se usa como argumento para dizer que a nossa matriz energética é razoável. Não é. O céu está azul clarinho hoje porque a gente está no período mais chuvoso do ano, tá? Assim que parar de chover, vai começar a queimar a floresta amazônica à minha volta
o tempo inteiro. E essa floresta amazônica queimada é consequência de Belo Monte. Ela foi prevista nos estudos de impacto ambiental, documentos oficiais, né? Só que essa fumaça não é computada na emissão de carbono de Belo Monte. Tá? Você precisa entender que Belo Monte era um desastre desde o início, desde a sua convicção. Quero dizer concepção. E que hidrelétricas na Amazônia causam imensa destruição e, portanto, não dá para dizer que a nossa matriz energética é limpa. Só dá para dizer que ela é razoavelmente limpa se você escamotear os cálculos e não considerar o desmatamento aqui na bacia do Xingu como emissão de carbono. Não é combustível fóssil, mas é carbono. Tanto faz, do ponto de vista do aquecimento global, dá no mesmo. Tá? Esse é o meu ponto fundamental. É isso que eu quero que vocês entendam. Por favor, pelo amor de Deus, já falei isso várias vezes, mas eles continuam, a Alessandra principalmente, continua repetindo a mesma coisa. Bruno, você sabe de Belo Monte, você já veio aqui, Bruno. Você passeou ali com Eliane Brum. Bruno, não permita que alguém diga que a nossa matriz energética é limpa, porque não é, mesmo do ponto de vista estrito do aquecimento global. E que poderia estar muito mais na vanguarda da transição energética e poderia estar fazendo muito mais. Não existe transição energética. Transição para o mundo do que está fazendo. Mas que tem muitas potencialidades e já mostrou muita coisa para o mundo em vários, né, setores, inclusive de combustíveis renováveis, biocombustíveis, etc. Então, tem... Sim, gente. O estado de São Paulo tá todo queimando por causa desse negócio de pró-álcool, tá? E o Dendê, vai ver o que as fazendas de Dendê estão fazendo ali na região de Belém. É uma desgraça completa. Seja porque é melhor ter do que não ter. Mas eu acho que tem uma armadilha nela também. Que ela passa para a sociedade, especialmente para a sociedade mais atenta, ilustrada em relação a esse assunto, de que algo está sendo feito. E a gente meio terceiriza para... E esse comentário do Bruno é muito importante. Por quê? Porque eu já vi a Alessandra especificamente comentando do problema do dumerismo, do colapsismo, né? De falar que o colapso ambiental está posto, né? Que isso causaria uma inação, uma apatia, e não é verdade, né? Gente que está estudando cientificamente a influência da esperança na ação ou inação, argumenta que essa sensação de que alguma coisa está sendo feita, que é isso que o Bruno acabou de falar sobre a COP, essa sensação cria uma situação de apatia, né? A sensação de que algo está sendo feito. Então, não fiquem preocupados em falar que as hidrelétricas não são saída. Não fiquem preocupados em aceitar que a transição energética não é possível e que o colapso vai acontecer, porque isso não vai gerar inação. Tá? A gente precisa agir para adiar o colapso, e para isso a gente não pode construir BR-319, não pode construir ferrogrão. Por que não se falou em BR-319 nesse programa inteiro? Gregório dizia que tinha até uma obsessão com esse assunto. Por que esse assunto desapareceu da pauta de vocês? Gente, por favor. Nosso momento de rua, nosso momento de ativismo, entendeu? Eu sei porque o movimento ambiental brasileiro está esperando essa COP para fazer grandes iniciativas, grandes movimentações, e assim, gente... Cara, ele fala... Tá acelerando. O movimento ambiental brasileiro está esperando essa COP. O que é o movimento ambiental brasileiro? Eu não conheço. Sabe, eu estou aí há 3 décadas trabalhando como ambientalista, mas não vejo o movimento ambiental brasileiro, né? Eu estou em contato aí com o pessoal do Rio de Janeiro, do meio ambiente. Quem é o movimento ambiental brasileiro que está esperando a COP? Eu vejo as pessoas completamente desiludidas. Né? E o que o Lula tem sinalizado em termos de desmatamento, de não sei o que, é tudo muito positivo. Eu acho que a Alessandra tem muito para falar disso. Mas... Não, então, como assim? O que o Lula tem sinalizado em termos de desmatamento é positivo? O que o Lula tem sinalizado? O Lula tem sinalizado asfaltamento da BR-319, a construção da Ferrogrão. Não, o Lula não está sinalizando. Como assim? O Lula fala em zerar o desmatamento até 2030, mas não vai conseguir. Fala isso com base no quê? Né? Não tem nada de concreto que diga que vai zerar o desmatamento. Então, sinalizou. Lula fala qualquer coisa, gente. Por favor. Gente, é o
escolho. Pelo amor de Deus. Não, eu não vou dizer que eu sou otimista, gente, porque acho que a gente está vivendo realmente uma crise sem precedentes e as saídas não são óbvias, né? Esses dados que o Bruno traz, acho que o mais importante da gente lembrar é que o que a gente foi aprendendo ao longo dos anos é que mesmo esforços de criação de energia a partir de fontes renováveis, eles não necessariamente levam a uma diminuição do uso de combustíveis fósseis. E eles também não são limpos. A energia, quando fica mais abundante, ela fica mais barata e a gente usa mais. Então, existem sim chances da gente ter alguns gols importantes nessa COP. Qual seria esse gol, né? Nesse momento, acho que é menos lamentar as perdas e é mais focar naquilo que a gente ainda consegue ganhar. Acho que tem algumas coisas que a sociedade ainda pode exigir, e aí eu tô pensando em Brasil, não tô nem pensando na cooperação internacional apenas, né? Mas vamos ver. Tudo que a gente, como eleitor brasileiro, como sociedade brasileira, pode exigir do nosso governo e dos nossos representantes. Que tal cancelar as obras? Que é uma movimentação que acontece em vários países do mundo, mas sobretudo nos países que ainda têm grandes reservas de floresta tropical, para que se remunere, para que a comunidade internacional remunere a floresta em pé. A criação de um mecanismo de remuneração da floresta em pé, que é diferente dos mecanismos de offsetting de carbono, né, dos mercados de carbono, porque justamente esses mercados não remuneram a massa de floresta que não está sob pressão de deflorestamento imediato. Então a gente está falando daquelas florestas que já são... Então, tá preocupado com a massa de floresta que não está em pressão de desmatamento imediato? Luta contra a BR-319. Não adianta indenizar o Brasil, só entrar dinheiro não vai adiantar nada, porque toda vez que entra dinheiro, periga eles usarem o dinheiro para pavimentar a BR e chamar a BR de BR verde, né? Então, dinheiro não é necessariamente a solução. Outro espaço onde eu espero que o governo brasileiro atue, e sigo esperando, que foi uma promessa de campanha do Lula quando a Marina resolveu apoiá-lo, e que até agora não foi cumprida, mas existe espaço para que ela seja cumprida até a COP, é na questão da demarcação de florestas públicas. Então, o Brasil hoje tem milhões de hectares de florestas públicas, que são basicamente florestas que pertencem ao Estado brasileiro, mas que não têm um status de proteção especial. Elas não são nem territórios indígenas, nem unidades de conservação, elas são um pouco a famosa terra de ninguém. E é nessas florestas onde o grosso do desmatamento acontece. Esperando para ser grilada, né? Elas estão esperando para ser griladas. Como elas são espaços que não têm, né, status de proteção, se você entra nessas terras, desmata essas terras, bota 4 cabeças de boi e espera um pouco de tempo, você consegue eventualmente legalizá-las e depois revendê-las. Então é um grande vácuo na gestão das terras do Brasil, e é um espaço, uma intervenção relativamente simples do ponto de vista institucional, né, do ponto de vista legal, que está na alçada do governo brasileiro, e o governo federal tem um papel fundamental de iniciar esse processo de demarcação de mudança desse estatuto dessas terras. O Lula já fez isso um pouquinho nesse governo, mas muito timidamente. Ele poderia fazer com uma caneta. Pois é, tem coisa importante aí. Esse é o discurso da regularização fundiária, né? A designação de terras públicas. Que ela é muito virtuosa se for para criar unidade de conservação, terra indígena, quilombo, o que for. O problema é que a Alessandra, eu já percebi que ela tem uma proximidade com Tasso Azevedo. Tá? Num programa recente ela falou: Tasso, que bom que você existe, obrigado por existir, né? É uma declaração forte. E Tasso Azevedo, desde sempre, desde que ele começou a se envolver com a Marina, lá nos primeiros governos Lula, ele defende a concessão de florestas públicas para empresas madeireiras fazerem atividade de exploração madeireira. Lembrando que essas atividades são desastrosas do ponto de vista de preservação da floresta. Ela se torna muito mais vulnerável aos incêndios florestais e outros impactos das mudanças climáticas. Tá? E é isso que tá rolando por aí. O BNDES acabou de abrir 2 editais de exploração de manejo madeireiro na floresta amazônica. Foi notícia hoje aí nos jornais.
tá? Então, eu me preocupo de ver esse discurso, e esse discurso ganha uma dimensão grande no final do programa. Fala-se de uma campanha de designação de florestas públicas, mas nada me diz que essa designação não pode ser voltada para concessão de florestas públicas para a indústria madeireira. Indústria madeireira, isso é péssimo. Isso é o fim, tá? E esse é o plano de Tasso Azevedo. Tasso Azevedo, que é uma referência teórica em termos de floresta amazônica para Alessandro Ouro Fino. Então, esses eram os alertas que eu queria fazer. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.